Olá, gente boa aqui do canal Paulo Malbés Corrêa, mais uma vez aqui com vocês. Você já sabe, se o seu lance é arte e cultura, esse aqui é o seu canal. Portanto, você já está intimado a se inscrever, a ativar as notificações. Depois de assistir o vídeo, deixe seu comentário. Esse é um vídeo que vem a pedido, né, de uma pessoa inscrita aqui no canal, que foi minha aluna, que é a Amanda Mello. Deixa eu ler o comentário dela numa postagem que eu fiz na A Lenda do Japim. Oi, professor, muito bom. Uma vez você explicou a canção do Biafra, Sonho de Ícaro. Gostaria que explicasse novamente a história junto com a música. Eu nunca esqueci. Beijos, arrasou. Aí depois ela diz, né, respondo para ela, ela responde que até hoje canta música por conta disso, né? A Amanda mandou até, gente, a fotinha dela, né? Essa é a Amanda, gente, minha aluna, que fez essa sugestão, esse pedido, na verdade, né? Obrigado, Amanda. Eu não vou analisar, gente, a letra da música como sugeriu a Amanda e como eu fiz na aula que eu dei para a turma dela, por conta de questões associadas a direitos autorais. Eu não sei como lidar com isso aqui, né? Vocês já sabem que eu tenho uma paixão por determinadas músicas, então, assim, analiso. Já analisei aqui o Antônio Tavernar, como foi Botsinhar, um poema musicado pelo Valdemar Henrique, pelo maestro Valdemar Henrique. Já analisei aqui Foi Assim, do Rui Barata, que ficou famosa pra caramba na voz da Fafá de Belém. E fiz uma análise também bem significativa de Como Dois Animais, da letra da canção, né? Do Alceu Valença. Esses são vídeos todos que ficam como sugestão para depois vocês darem uma passeada por outra forma de ler, né? Aqui eu vou apresentar alguns elementos da narrativa mitológica que envolve Ícaro, e é impossível falar de Ícaro sem falar de Dédalo, que é o pai dele. Essa imagem aqui atrás reproduz exatamente o momento em que Dédalo projeta Ícaro para que eles escapem. Eu vou contar com mais detalhes agora, a partir de agora, né? Antes de entrar na história de Ícaro, é necessário que nós falemos do Dédalo, que era o pai do Ícaro, né? Pouco conhecido, mas muito mais importante do que o Ícaro, né? Quem era Dédalo? Ele era um inventor que vivia em Atenas. Alguns autores, como o René Menard, por exemplo, apontam no Dédalo uma espécie de configuração coletiva, né? Ele seria a representação de um grupo de escultores, de artistas. Isso é muito interessante na leitura do René Menard. Mas, a rigor, ele seria um grande inventor, um grande escultor. Por exemplo, ele teria sido o primeiro a fazer com que as suas estátuas tivessem assim ou passassem uma ideia de estar quase em movimento, né? E algumas estátuas gregas realmente a gente tem a impressão de que elas vão se mexer a qualquer instante, né? Uma outra inovação do Dédalo é o lance das estátuas estenderem a mão também, assim como a de terem os olhos abertos. Isso tudo é invenção do Dédalo. E em Atenas ele vivia com muitas honrarias, né? Era um sujeito muito respeitado, e ele tinha discípulos. Dentre esses discípulos havia um sobrinho dele, Talos, na versão que eu selecionei para contar, né? Que também era genial, gente. Parece que isso era genético, né? E o Talos começou a fazer coisas assim tão brilhantes quanto as que o próprio Dédalo fazia. Ele inventou a bússola, por exemplo, inventou uma serra. E aí o Dédalo, em vez de ficar feliz com o progresso do seu pupilo, ficou muito invejoso. Ele ficou assim, se sentiu ameaçado, na verdade. E aí o que aconteceu, gente? Ele levou, segundo uma das versões, o Talos para uma torre e de lá o empurrou. Esse crime foi descoberto e ele foi exilado em Creta, na ilha de Creta, junto com o filho dele, né, o Ícaro. Aí é que entra o Ícaro na história. E lá ele foi recebido pelo rei Minos, né, e começou a trabalhar para o Minos. Creta é muito conhecida por ser o local de moradia de um personagem monstruoso e muito famoso, que é o Minotauro. Vou contar qualquer hora aqui a história do Minotauro. Foi Dédalo quem projetou o labirinto
onde ficava o Minotauro, a criatura que é metade homem e metade touro, que devorava os atenienses, que por conta de uma dívida, né, no outro vídeo eu vou contar, tinham que mandar um carregamento todo ano de 7 rapazes e 7 virgens, e essas pessoas eram introduzidas no labirinto e serviam de alimento para o Minotauro. O que ocorreu foi o seguinte, vejam que é um fio puxando o outro, gente, é muita coisa. Teseu, um dos grandes heróis gregos, havia ido para Atenas e foi reconhecido pelo pai, reconhecido como filho, e foi exatamente no período em que os atenienses tinham que mandar esse carregamento de pessoas para servir de pasto ao Minotauro. E o Teseu, gente, como era um herói, se sentiu na obrigação de tomar um desses lugares das pessoas que iam para lá, né? E ele foi, convenceu o pai, o Egeu, e foi. E lá a princesa, a filha de Minos, a Ariadne, se apaixonou por ele e deu para ele, seguindo sugestão do Dédalo, um rolo de fios. Para que era esse rolo de fio? Era para o Teseu amarrar uma ponta na entrada do labirinto e, na medida que fosse entrando no labirinto, fosse desenrolando, porque o labirinto é o seguinte, é um espaço para você se perder. Quem entra lá jamais sai, a menos que use esse estratagema adotado pelo Teseu. E assim foi feito. O Teseu entrou, matou o Minotauro, saiu, foi embora, e depois o Minos descobriu que o Dédalo havia ajudado. Por conta disso, o Dédalo e o Ícaro foram presos, segundo uma versão, em uma torre, segundo outra versão, em uma ilha deserta, segundo outra versão, que é a mais conhecida, no próprio labirinto. Mas o Dédalo, como era genial, começou a observar o voo dos pássaros. E nessa observação, ele percebeu que caíam muitas penas. E o que ele fez? Projetou asas, e nessas asas ele grudou as penas que ele foi juntando por ali, né? Os pássaros voavam, as penas caíam, e ele foi juntando tudo isso e fez essas asas, um par para ele e um par para o Ícaro. E ele recomendou para que o Ícaro não subisse muito, porque o sol podia derreter a cera. Lá na música do Biafra, fala que o sol derreta a cera até o fim. É uma passagem que remete a esse ponto da história. E também que não era para ele ir muito baixo, porque a umidade do mar poderia fazer as asas pesarem muito, e aí ele ia cair da mesma forma e ia morrer. Tá bom? O que ocorreu foi que os dois saíram voando numa altura média, né? Confortável, mas o Ícaro não resistiu e começou a subir, gente. Começou a ir em direção ao sol. Na canção, poxa, a Amanda ficou dando essa ideia da canção, vou ficar sempre brincando com a canção. A canção começa com voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair ou mudar de cor, né? Então, voar, voar, subir. O céu cair, gente, não é que o céu vai cair, ele vai cair, né? O Ícaro morreu, o Dédalo chegou ao destino final e se salvou. Até aqui vocês acompanharam um enredo da história e alguns contrapontos. Mas há uma interpretação que eu fiz associando a experiência da sala de aula num livro que se chama Mito e Educação. Essa aí é a capa do livro, gente, está aberta, né? Completamente aberta. Tem essa imagem do Prometeu acorrentado, né? Tem um vídeo a propósito em que eu explico o complexo de Prometeu, né? Essa associação entre a mitologia e a sala de aula. Fica aqui o card para vocês depois irem lá, né? Nesse vídeo sobre o Prometeu, eu digo o seguinte, que o papel do professor é fazer com que o aluno queira ser melhor do que ele. O Talos, aluno do Dédalo, não só quis ser melhor do que o Dédalo, como ele superou o Dédalo, né? Ou chegou perto disso. A questão é que o Dédalo se sentiu ameaçado e fez o que fez, né? Essa atrocidade, essa barbaridade, nós vivenciamos muitas vezes dentro de sala de aula. É uma barbaridade que a gente vivencia de modo metafórico,
Em que sentido? No sentido de que há alguns professores, aqui eu falo não como professor, gente, mas como aluno, há alguns professores que se sentem, às vezes, ameaçados pelos seus alunos e, tomando a história do Dédalo, eu classifico essa postura da seguinte forma, como um complexo de Dédalo. E aí esse professor pode provocar um assassinato simbólico. Geralmente o que ocorre é a tomada do seu discurso, né? Você fica inibido de falar. O professor corta a sua fala e você fica mudo, né? Então, a gente vai cada vez mais se encabulando de participar e o sujeito calado é um sujeito morto, gente. Tá bom? Essa é a interpretação que eu dei para esse episódio envolvendo o Dédalo, mas também tem um espelhamento com o Ícaro. Por que ele diz para o Ícaro não subir tanto e não descer tanto? O Ícaro também ocupa aqui o espaço do aluno, né? E aí, por que não pode subir tanto? Porque pode ser uma ameaça para a grandeza, para o brilho. Olha lá o lance do sol, né? Do professor. E por que não pode descer tanto? Porque a mediocridade também compromete o brilho do professor, né? No meu livro eu até digo que é uma obrigação do aluno voar, voar, subir, subir, né? E cair é contingência dessa experimentação, gente. Ser aluno é muito mais fácil do que ser professor, porque a gente tem o direito, como estudante, de errar, né? A gente está numa postura muito confortável, em que o experimento faz parte do processo. Do professor é cobrado muito mais o acerto, né? O professor não pode cometer descuidos. Isso não é uma verdade, né, gente? Como professor, a gente tem que experimentar muito, muito, muito. Esse canal aqui é uma prova disso, um monte de experimentos, porque é uma postura assim mais de Ícaro do que de Dédalo aqui, né? Então, gente, era isso. Se você gostou da história e da interpretação da história, fica o convite para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, assistir aos vídeos que tem de montão por aqui, envolvendo literatura, envolvendo mitologia grega, envolvendo lendas amazônicas, envolvendo estratégias de intervenção pedagógica, envolvendo um monte de curiosidade. E também fica a sugestão para a leitura do meu livro Mito e Educação. Esse vocês podem adquirir no site da editora Pacatatu. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí você fica à vontade, depois que ler, deixa aqui o seu comentário, a sua observação, o que você achou, o que não achou. Enfim, ou de repente uma curiosidade ou uma dúvida, você pode perguntar, eu vou ter o maior prazer em responder. Gente, grande abraço. E a questão aqui é sempre voar, voar, subir, subir. Grande abraço para todos. Beijo, Amanda. Obrigado pela sugestão. Até a próxima.